Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @leituras de negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Associados. Gurizada, e hoje a gente vai falar sobre inovação, sobre empreendedorismo, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Arcona, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @agência Arcona e multiplique os seus negócios. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na santa paz, tranquilo e sereno? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas on demand, né? É isso aí. Buenas, aqui estamos dividindo o microfonezinho desse lado aqui, porque hoje a gente tem dois convidados para a gente entrevistar, então para não ter mais delongas, vamos, acho que, para o nosso assunto de hoje, né? Vamos lá então, gurizada, que a nossa pauta de hoje é o seguinte, olha, a interação da universidade com a sociedade no contexto do empreendedorismo e da inovação. Então, certamente, isso impulsiona a nossa economia, por isso também tema aqui do Café Empreendedor. Então, para falar sobre esse tema, nós trouxemos eles, os nossos poderosos. Então, gurizada, nossos poderosos da semana são a Ana Paula Centeno, que é professora da área de empreendedorismo da Universidade Federal de Pelotas, e o Vinícius Campos, que é superintendente de inovação e desenvolvimento interinstitucional. Vai, me quebrou. Interinstitucional da Universidade Federal de Pelotas. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho conosco, né, da sua trajetória. Seja bem-vinda. Então, tá. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já assisti vários episódios, acompanho vocês já há um tempo e dou os parabéns, né, por estarem aqui já profissionalmente falando, né. Então, eu sou professora atualmente da Universidade Federal de Pelotas. Eu estou lotada no Centro de Ciências Socioorganizacionais. A gente gosta de nomes difíceis. A antiga Faculdade de Administração e Turismo, tá? A FAT. Então, como nós agregamos mais cursos, nós nos tornamos agora um centro, né, com 5 cursos de graduação e mais 3 de pós-graduação. Então, eu sou administradora, também sou bacharel em Direito. A Érica, a gente foi um pouco colega no doutorado, na Unicinos, né? Foi uma veterana de doutorado. Tivemos a mesma orientadora. Então, a minha trajetória já universitária nessa área já vai chegar quase uns 30 anos. Eu comecei cedo. Então, foi isso. Muito obrigada por estar aqui. Maravilha. Gente, como é que a Érica falou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esqueci. Não é síncrono, né? Esqueci. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme a gente estar aqui conversando hoje com vocês, porque eu assisto assiduamente o Café já há muito tempo, né? E estar aqui participando hoje com vocês, a gente já conversou em outros momentos, mas aqui presencialmente eu não tinha estado ainda, é um prazer enorme a gente estar aqui. Eu sou também professor da Universidade Federal de Pelotas na área de biotecnologia, né? Estou um pouquinho longe da administração, mas estou trabalhando na frente de inovação da universidade desde 2017. Né? Até então era uma pequena área administrativa dentro de uma pró-reitoria de pesquisa, e hoje a gente já transformou isso numa superintendência de inovação e desenvolvimento interinstitucional, que é esse nome esquisito, mas que a ideia justamente foi juntar tudo que a universidade tinha de relação administrativa que faz nesse sentido, no mesmo lugar, para poder fazer com que essas áreas se conversem, daquilo que a universidade conversa para fora, ela estivesse centrado tudo no mesmo lugar. Por isso ficou esse nome grande, né? Mas a ideia justamente era ter uma unidade que a gente pudesse juntar tudo que tratasse desses temas dentro de um único lugar. Então lá tem relações internacionais, tem relação contratual, tem relação de desenvolvimento regional e tem relação propriamente de inovação e empreendedorismo. Então a incubadora, essas coisas, todas as universidades elas estão lá dentro. E a ideia justamente é fazer essa interação cada vez maior com a sociedade, que eu acho que é o tema da conversa de hoje. E tenho atuado também dentro do Parque Tecnológico, como atualmente na vice-presidência do Conselho e algumas outras sociedades, como Fortec, Nacional. Então, a gente tem atuado justamente para levar também o que a cidade tem em termos de inovação para fora, né, para outros lugares do país, que eu acho que a gente tem muita pujança aqui de conhecimento. Então, a ideia basicamente é essa, que a gente tem que trabalhar nos últimos anos. Aí.
falar sobre isso é falar da origem do café empreendedor, né? O café empreendedor existe porque, em algum dado momento da história, a gente trabalhou em alguns projetos de pesquisa e de extensão lá no IFSul. É E o Leandro era o colega, e a época no IFSul, e a época Professor também tinha a Jovem ainda com 22. Eu também, viu? a Essa estrutura. criança do nome. O Leandro tinha acesso à estrutura da rádio. O Café Empreendedor começa com um programa de rádio a partir de ações de pesquisa, ensino e extensão, que nos nos proporcionaram ver que existiam pessoas que queriam falar sobre empreendedorismo e não tinham com quem falar. Perfeito. Na época nem se falava de inovação, né? Inovação era uma Cara, coisa na época, eu perdida, lembro do abstrata no nosso no colega mar, lá, né? o Renato Alemães, ele Sim. em seguida que eu entrei, ele era tipo o professor da disciplina, ele me contou que recém tinha defendido, tipo, numa reunião dessas sei lá, de colegiado, sei lá o que era, mas dizendo que ele tinha que ele teve que defender a importância de manter a disciplina de empreendedorismo no currículo, porque eles estavam querendo tirar. Então, para ter ideia, isso aí é 2012, né? 2011, 2012, por aí. Então, bom, vamos falar das nossas origens aqui hoje. Acho que vamos começar falando sobre uma coisa que é meio mítica aí, e é bom a gente nivelar para quem nos escuta, né? Ainda existe uma ideia de que a universidade dá conta do que se ensina, da teoria, e que o mundo da porta para a rua é outro. O mundo da prática não conversa com o mundo da universidade. E falávamos isso aqui de uma outra forma, até em uma gravação de um episódio anterior, sobre quantas vezes existe um gap. O que a teoria consegue dar conta e o que a prática está fazendo e está, né, gerando dados para que no futuro se produza teoria. Mas, enfim, para falar de empreendedorismo e inovação, eu acho que acho que é bom a gente começar falando dessa fronteira, né? Quem é que produz e quem é quem faz, está separado, não está, como é que caminha junto? Acho que podemos começar por aí, né? Bom, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar essa roda de conversa, vamos falar assim, sobre esse aspecto, né? Realmente é um desafio para nós, professores, né? Que ter que lidar com uma série de requisitos, conteúdos que são importantes, né? E eu sempre digo para os meus alunos que eu trabalho diretamente com empreendedorismo, plano de negócios, que justamente a gente está ali para despertar essa ideia, tentar inspirar de alguma forma, fazendo por meio de projetos de extensão, tentando buscar essa interação. Mas a gente sabe que existe essa fronteira entre, né, o ensino, a graduação e o mercado de trabalho. Então, eu sempre mexo até com os meus alunos assim que eles devem fazer estágios involuntários durante a faculdade, sabe? Porque é um momento de aprendizagem. Enquanto eles estão como estudantes, eles têm um diferencial. Olha, eu quero aprender, eu estou aqui para aprender, para me inspirar. E realmente, depois que se formam, eles já são profissionais, entre aspas, considerados, e ainda falta uma determinada capacidade, talvez, empreendedora, de mercado de trabalho, nesse sentido. Então, eu acho que o nosso papel é importante, mas ainda não é totalmente satisfatório aos olhos, né, de muitos que entram na universidade tentando encontrar a solução para tudo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, de trabalhar principalmente nessa área que eu estou falando. Acho que o Vinícius até podia complementar com uma visão macro, né, eu acho que da universidade. As universidades, desde o surgimento delas, né, desde do propósito de surgimento até hoje, os momentos aí, se a gente pegar aí nos últimos, talvez, 1000 anos, né, dá para pensar de formação da universidade hoje, e especialmente na América Latina, parece que se buscou sempre que a Universidade da América Latina fosse um local de conhecimento talvez mais teórico, realmente filosófico, do que conhecimento prático, a não ser aqueles cursos que são os cursos realmente práticos, né, que são os cursos mais tradicionais, assim. Que é o diferente que a gente vê em outros países, que parece que o conhecimento está mais vinculado com o dia a dia, com a prática, assim. Especialmente nas universidades públicas, assim, há uma certa dicotomia, às vezes, em grupos de pessoas. Tem grupos de pessoas que acreditam que a relação com o ambiente externo é salutar, e tem pessoas que ainda acreditam que não, que a universidade deve estar realmente fechada e pensando numa forma de realmente ser a referência para o mundo inteiro em determinada área de conhecimento. Que também não é uma ideia tão equivocada, mas que, para isso, tu precisa ser o lugar mais apto a mudanças, eu acho, né?
E a universidade hoje, no mundo inteiro, especialmente nessas universidades mais latinas, talvez o lugar mais conservador que exista, né? E deveria ser o contrário, porque é o lugar que mais está apto a... Se tu quer liderar o conhecimento, tem que ser o pioneiro no conhecimento, o mais aberto a criar soluções. E a gente ainda é muito fechado nessa forma de... E isso reflete, obviamente, nas relações do dia a dia, na relação de trabalho. Eu não sei o que a Ana trabalha. Basicamente, assim, se eu for ver assim, no detalhe o que ela faz, provavelmente ela não sabe o que eu faço, não sabe o que cada um de nós internamente faz. A gente se comunica muito pouco nesse sentido. E isso reflete, obviamente, nessa relação, e especialmente quando a gente fala em relação de inovação de mercado, que as pessoas vão cada vez, dependendo dessa dicotomia das pessoas que acreditam que não deve se relacionar com a prova, quando tu fala ambiente privado, isso começa a criar um certo monstro que, na verdade, não existe, que é mais uma relação de enxergar assim, as relações, como é que as pessoas foram não doutrinadas, mas foram ensinadas no sentido e ficam repetindo isso. Então, a gente tem que começar... Os preconceitos, né? É um preconceito que, na verdade, a gente estava brincando esses dias, numa outra conversa que a gente teve, né? Aquela coisa, não, nós temos que sair da zona de conforto. Não, eu não quero sair da zona de conforto, eu quero ir para a zona de conforto, né? Eu quero estar bem, eu quero ficar... E, às vezes, algumas pessoas estão desacomodadas e precisam ser acomodadas, e a universidade talvez tenha esse papel de fazer isso, tanto internamente quanto externamente. A gente vive numa cidade que tem hoje, basicamente, uma cidade-região, né? Um aporte muito forte de produção agrícola, produção primária, nesse sentido, né? Isso gera, consequentemente, uma concentração de renda muito grande, né, dentro da região. E talvez uma das maneiras mais fáceis e mais rápidas de fazer essa mudança econômica na região seja através da mudança de conhecimento, né? Utilizar o conhecimento para gerar recursos, para gerar novas empresas, novos negócios. Certamente isso cria empresas novas, empresas criam empregos geram renda. Né? É isso que eu defendo. E certamente tu distribui recurso mais. Então, até como um mecanismo de mudança social, utilizar o conhecimento para gerar novos negócios, ele também deve ser olhado dessa forma. Né? Então, até o grupo que às vezes pode ser um pouco contrário a utilizar esse conhecimento para fazer isso, não, a gente tem que convencer que o conhecimento ele deve gerar. E todos os países que apostaram nisso, né, acho que fizeram essa mudança, né? O conhecimento fez o Brasil, a tecnologia fez o Brasil ser descoberto, né? Ou seja, o cara que estava lá nas primeiras expedições, as caravelas, ele chegou aqui porque tinha um conhecimento técnico nisso. E era a inovação da época, né? E a gente chegou até hoje aqui, chegou nesse momento, e agora a gente ainda... Estava brincando, tem um evento que agora acontece, né, todos os anos no Rio Grande do Sul, que é o South Summit, que é um evento espanhol. Ou seja, então a gente está ainda olhando para o cara que descobriu a América, a gente olha... Não, acho que a gente tem que ver o que a gente tem de bom agora e vender para eles alguma coisa, né? Acho que esse é o meu ponto. Eu ia fazer só... A gente entrevistou a Josiane, né? Que tem a Ignis, Animal Science, que teve a patente através lá de todo o projeto da Universidade Federal, com todas as oportunidades. Na época ela trouxe a informação que a Federal é uma das universidades que mais registra patentes. E em contrapartida disso, vou trazer um pouco a minha experiência, que é dar estágio para os alunos da Federal. E aí eu enxergo uma grande barreira sobre a questão de tempo, horário, para que esses alunos consigam ir para o mercado de trabalho, fazer um estágio, ter essa disponibilidade, que muitas vezes eles estudam nos 2 turnos que teriam essa disponibilidade. Como é que é esses desafios de conseguir dar essa experiência prática para os alunos, mas ao mesmo tempo tem uma carga horária, tem toda uma organização burocrática que também muitas vezes barra isso, né? E eu já tive esse problema, muitas vezes, de não poder contratar um estagiário que não teria uma disponibilidade de tempo, ou às vezes é muito desregrado também esse tempo, né? Então um semestre é alguns dias e horários, e daí no outro semestre já muda completamente. Como é que é esse desafio entre teoria e prática, entre aspas, né? Para que a gente consiga dar essas 2 experiências para os alunos? Eu não sei, eu posso assim, fazer um start em relação a que existem alguns cursos que estão ajustando seus PPCs, que são chamados projetos pedagógicos de cursos,
para tentar ajustar essa carga horária, né? Focar mais em cursos noturnos ou focados em um turno só. Mas a gente sabe, aqui eu estou falando com o representante da reitoria, que existem alguns cursos que ainda não se adaptaram, né? Agronomia, veterinária, né? Medicina, direito, acho que é arquitetura. E eu vou dizer mais ainda, por isso que quando eu falei naqueles requisitos de universidade, agora nós temos também, além disso, a curricularização da extensão, que, ou seja, 10% da carga horária do curso o aluno tem que fazer fora sala de aula, fora atividades, por exemplo, estágio não é atividade de extensão. Atividade de extensão são esses projetos que vocês fizeram pelo Unifisul, em que o aluno participa fora a sala de aula. E esse também está sendo um grande desafio, porque eles têm que se integrar em projetos de professores de extensão, para eles poderem, então, também trocar essa experiência com a comunidade. E, realmente, os turnos, os horários, é um desafio. E digo mais, nos cursos que nós temos no CCSO, nós temos administração, uma turma vespertina, que é à tarde, gestão pública é à tarde, turismo tem algumas disciplinas, mas processos gerenciais, administração noturna e comércio exterior, que iniciou agora esse ano, é um curso novo, também noturno, né? Só que aí os alunos também trabalham o dia inteiro. Aí eles me perguntam, professor, onde é que horas que a gente vai fazer essa extensão? É sábado de manhã, mas eu também trabalho sábado de manhã. Então, nós estamos ajustando, né, o que nós temos que cumprir em relação ao MEC, em relação a legislações, para tentar atender toda essa demanda que é o mundo atual também, né, de buscar estágios e prática. Então, eu acho que o Vinícius pode dar um olhar, né, mais geral em termos de universidade. Eu acho que essa pergunta do Vinícius, assim, a gente conversou aqui faz 10 minutos antes. Sim, né? Sem saber. Tem um dado que a nossa Pró-Reitoria de Ensino da Universidade tem apresentado. De 2019 para 2023, isso aqui é da UFPEL, tá? Mas ela reflete um cenário nacional e até internacional, mas é específico daqui. Diminuiu o ingresso de alunos na Universidade Federal em 65%. Isso é muito forte. 65%, ou seja, mais da metade. Pós-pandemia? Pós-pandemia. Existe a explicação da pós-pandemia, existe uma série de explicações para isso. Só que no dia a dia, se a gente está lá no Parque Tecnológico, tu começa a conversar com muitos, cara que é mais jovem, assim, muitas vezes ele não quer entrar na universidade. De olha, para que eu vou entrar lá dentro, que eu vou fazer o que eu tenho? Meu amigo que está trabalhando aqui, está ganhando, eu vou estar lá, meus amigos estão lá dentro, estão tudo, assim, não conseguem, estão ainda fazendo... E a dedicação de tempo hoje para a questão do ensino-aprendizagem, ela mudou muito, né? Então, o cara ficar em sala de aula o dia todo, ou a noite toda, ou grande parte do seu dia, para a tecnologia de ensino que já tem hoje, ou para as metodologias, já é uma realidade que a gente já está passando... já passou desse tempo, né? Isso a gente vai ter que fazer uma reflexão interna, e eu digo mais, essa reflexão pode ser feita em cada lugar diferente, porque a gente tem uma certa liberdade de mudar esses cenários. Então, isso é possível fazer, a universidade tem que pensar nisso. Já está iniciando um trabalho agora, né? Acho que a Ana está participando, de rever vários desses currículos, mas talvez a gente vai precisar, em algum momento, fazer uma revisão mais drástica mesmo disso, de fazer uma mudança muito brusca. Para que as pessoas tenham tempo para fazer o estágio, ou tenham tempo para desenvolver outra atividade. Às vezes o cara precisa trabalhar, A gente tem que entender que o momento mudou, a própria questão da pandemia, tudo mudou o dia a dia. E se não tiver essa visão diferente, a tendência das instituições é começar a perder um pouco da relevância no cenário, né? Porque aí o cara começa a fazer um curso no outro lugar ou no outro, e aí tu tem um corpo de pessoas que as universidades públicas ainda têm, que é um corpo muito forte, que pode acabar atender o cara ou sai para outro lugar, ou aquilo vai perder importância no cenário nacional e mundial, né? Então tem que estimular essa mudança. Eu acho que, para mim, hoje, é a principal mudança que a gente vai fazer para talvez cada vez interagir mais, para cada vez ser mais, não perder, e até aumentar a relevância que se tem ainda. Até assim, não sei, até para esclarecer, porque muitas vezes a gente fala algumas palavras, né, técnicas assim, e muitas vezes o público externo talvez desconheça alguns. Então, só para esclarecer, eu estou fazendo parte da comissão de evasão, acho que foi isso que quis te referir, né?
Então, os centros criaram umas comissões para a gente avaliar justamente isso, por que da evasão, o que está acontecendo. E a gente analisou aqui nos cursos de tecnologia, então, para clarear bem o conceito, são cursos superiores de tecnologia. Em processos gerenciais, que é o nosso, a gestão pública e o comércio exterior. São cursos de 2 anos. São cursos superiores, mas eles têm um foco prático, um foco com um tempo menor. Mas são cursos superiores. Se a pessoa quiser fazer um concurso, ela faz, se ela quiser, ela tem um diploma. E nós observamos que, nestes cursos, a evasão é menor. Por quê? Porque o tempo, né, dispensado... A pessoa enxerga o fim. Exatamente. Enxerga o que termina, né? Eu ia comentar isso. Então, eu queria destacar. Eu e a Érica, a gente dá aula num curso de pós-graduação, né, Érica? Que acabou de mudar de 18 meses para 8 meses a duração. Concentrando né? carga horária. Concentrando carga horária. De graduação? De pós-graduação. De pós-graduação, tá. Que é isso que a gente vê, assim, a turma entendeu o propósito, óbvio, vai ter que buscar muita coisa, então a frequência que nós dávamos aula antes era uma vez por semana, a gente passou da aula... 50% remota, 50% 50% presencial, então, com o dobro da carga horária. Isso eu acho uma excelente têm que buscar oportunidade. também, porque isso quer dizer, hoje a gente tem muito acesso à informação, muito mais do que antigamente. Não vamos falar da qualidade dessa informação, mas tem informação. E o pessoal busca formas alternativas e muitas vezes o melhor horário para se ter essa informação. Né? Não é aquele horário que muitas vezes tem que encaixar a grade. Porque é isso, hoje o pessoal está trabalhando remotamente, está trabalhando para fora de uma forma muito mais fácil também. Daí quando a gente fala da tecnologia, a gente sabe que hoje uma concorrência internacional, ela passa por cima de qualquer estudo, né? Porque ou eu vou para a faculdade, espero 4 anos para me formar, ou eu vou ganhar em dólar se eu fizer um curso aqui de 12 horas, 18 horas para começar a ter acesso ao mercado. Mas também tem a questão de não esquecer das bases teóricas que são importantes. Sim. Né? De não só um acesso rápido a um conteúdo que você ir trabalhando, mas que eu não vou ter profundidade ou que isso pode ser limitado também. Então, acho que o grande desafio é isso, né? É fazer também os jovens entenderem a importância da base. Não. Que muitas vezes a gente vem de um ensino também, vamos lá, um fundamental, um médio, que é muito copia e cola, que é muito não ensinar a pensar e sim a reproduzir. Acho que aí a graduação e a pós-graduação passa a ter um papel mais fundamental de como atrair esse pessoal para sair do modelo antigo, mas o que é o novo, né? Acho que esse é o desafio da educação, acho que para frente, né? Vinícius, eu vou aproveitar o teu comentário, que tem várias questões que tu colocou aí. Primeiro, a gente sabe que concorre, muitas vezes, com um curso EAD. Uhum. Né? Administração, quantos cursos EAD... Infelizmente, eu vou ter que dar maior palmatória. Eu pago lá um valor, eu vou ser, né, bacharel igual, posso me filiar no conselho igual e eu administro meu tempo. Ponto. É uma realidade. Mas acho também que é importante a gente ressaltar que o foco não é somente assim também trabalho. O ingresso na universidade é um momento de reflexão, é um momento de networking, de conhecer pessoas, de saber raciocinar, de saber pensar. Eu acho que também as pessoas têm que entender que a universidade não é simplesmente dar as ferramentinhas, né, prontas para te aplicar no mercado de trabalho. Não, tu tem que fazer pensar, tu tem que ser uma pessoa crítica. Existem outras competências que a universidade permite e oportuniza, que talvez quem ingresse, quem esteja procurando, ainda não entendeu esse conceito. Então, por isso o termo uma universidade, né, ela é muito mais do que simplesmente uma ferramenta do dia a dia. Mas existe uma outra, terceira questão. Tu falou um monte, né, Vinícius? 3 coisas. Eu estou quase como entrevistadora aqui. Tem uma outra questão que é assim também. Por exemplo... Eu até vou falar aqui em rede, né, porque está pronto para ser exibido e atrasou. Por quê? Por um requisito do MEC. Então, nós temos um novo pós-graduação chamado MBA em Gestão da Inovação, Tecnologia e Novos Negócios, tá? Que, na verdade, ele iniciou para ajustar o MBA em Gestão Estratégica de Negócios, para modernizar, mas ele acabou virando um curso novo. Bom, ele está atrasado, né, mas não é uma questão nossa. É porque o projeto dele, justamente por se falar de tecnologia e inovação, a proposta era um curso híbrido, que fosse um curso híbrido, que tivessem disciplinas online, que a gente pudesse trazer professores, uma coisa atual. O que acontece? Especialização pelo MEC ou 100% presencial ou 100% EAD.
Aí, teimosa, né, como dizem, ou sei lá, insistente, nós recorremos para o MEC para dizer não. Então, tudo isso é tempo, tá? Então, ele foi aprovado, né, na universidade, e a gente resolveu fazer, vamos fazer presencial, porque nós ainda temos uma carga horária, que é, eu acho que 20%, né, Vinícius, que a gente pode fazer com atividades EAD, online, então vamos começar assim. Mas vocês veem, isso é um requisito do nosso Ministério da Educação. Quer dizer, a gente quer fazer alguma coisa mais atualizada e, infelizmente, nós temos uns limites que não... legais. Né, legais. Disso, né? E acho que isso também é importante a comunidade entender. Entra na conta, né? Para dar essa resposta, né? Para a gente poder fazer esse debate, não tem como passar fora disso, né? Mas tem uma questão que eu acho que a gente não pode sair desse programa sem conversar, que está bem na gênese da nossa proposta aqui. Vocês acham que o empreendedorismo e a inovação para a universidade é o mesmo empreendedorismo e inovação para a sociedade? Isso é uma pergunta... Eu acho que sim. Porque a gente sabe que a gente fala de conceitos polissêmicos, né? A gente fala de algo que, se a gente fizer uma pesquisa aqui na rua agora e perguntar, porque são palavras de senso comum e são utilizadas e cada vez mais utilizadas, né? Mas se a gente chegar, tu tem uma empresa, como é que tu faz inovação? Tu tem uma empresa, como é que tu faz inovação? Tu dá aula de empreendedorismo, como é que tu conceitua empreendedorismo? E assim, sucessivamente, a gente for provocando esses questionamentos... vai ser um bocado de coisa. A gente vai ver que tem costuras que em algum momento não acontecem, né? E acho que muito da discussão que faz com que em alguns contextos sejam vistos como mundos totalmente separados é fruto disso. De como é que cada um dos entes aí no papel, cada um desses agentes enxerga que essas coisas acontecem. Eu acho que faz total sentido essa reflexão, assim. Mas eu ainda acho que elas deveriam ser enxergadas da mesma forma. Se a gente parar hoje para ver assim, o que a gente consome, né, de empreendedorismo, inovação, principalmente de países externos aos nossos, que nos vendem tecnologia, que nos vende o celular, que nos vende a tecnologia que faz o fone de ouvido, que faz tudo, lá a inovação, o empreendedorismo é vendido da mesma forma, né? Existe talvez um pouco dessas relações assim que às vezes há essas desconfianças, essas formas diferentes de pensar, mas elas são menos presentes, assim. Quando a gente fala dentro da universidade, ainda hoje a gente está falando muito para poucos grupos, para poucas pessoas, né? Acho que esse é a grande dificuldade, assim. Hoje eu respondi uma pergunta, e a gente é questionado isso toda hora, até para o TCU lá, dizendo assim, não, para mim a gente, em vez de só curricularizar a extensão, tinha que curricularizar inovação e empreendedorismo, tinha que estar em todos os cursos. Pode ser o curso de ciências sociais, não sei o que, ele tem que estar falando disso. A gente agora iniciou na universidade, que a gente está tentando fazer um levantamento sobre inovação. E principalmente o público interno, mas o público externo a gente pode responder também, né? É um pequeno questionário, assim, que tem perguntas assim, tu sabe que tem uma incubadora? Tu sabe que tem um parque tecnológico? Coisa mais simples possível. São perguntas de sim ou não, dá para responder em 3 minutos. Para toda a comunidade acadêmica. Para toda a comunidade e externa também, pode responder. Aí o que a gente fez? Nós temos que divulgar isso de uma maneira efetiva, porque não adianta eu colocar um link e ninguém vai chegar perto disso. A gente está usando desde o ônibus da universidade, que está botando BuzzDoor, a gente botou lá com perguntas assim, com as mesmas perguntas que tem no questionário. A gente colocou faixa por todos os campos da universidade. Nos RUs tem o QR Code para o cara jogar. Está em todo lugar, está isso. Não, e deixa eu perguntar, nessa relação da universidade com os outros atores, vamos dizer assim, e até com a educação segundo grau, né? Tem algum desenvolvimento nesse sentido de levar a educação empreendedora para dentro dos colégios e tal? Eu ia chegar porque a partir de... Tem coisas que são surpreendentes, assim, que vão acontecendo com o tempo, e que a gente, justamente através desse levantamento, a gente começou a fazer, muitas pessoas começaram que a gente tinha conversado, começaram a se aproximar. Semana passada, retrasado, eu tive uma conversa com um grupo de pesquisa da licenciatura em Química, os caras estão dando aula, a gente quer trabalhar com inovação no nosso negócio. A gente quer fazer isso, a gente quer levar para as escolas. A gente fez uma reunião dentro do Colégio Pelotense, com um monte de professor do Colégio Pelotense, com um monte de... E começou a se divulgar, e agora a gente vai começar a trabalhar em cima de um projeto para submeter, para captar recursos, para conseguir disseminar
cultura empreendedora e inovação dentro de uma escola municipal, que é uma referência na cidade, por todas. Então se começa a partir porque as pessoas não conhecem esses temas. Eu acho que é esse o ponto que se tratou. E externamente eu acho que conhece talvez menos ainda. E até só para aproveitar, o curso de Química tem empreendedorismo. Tem, no porque eles fazem a disciplina comigo na administração. Tem. Engenharia. Então, é isso que eu quero dizer. Uma sementinha plantada Sim. dentro do curso desperta para outras áreas. Então, para complementar E isso. eu acho que assim, fora desse escopo, eu lembro que eu participei por muitos anos daquele conselho da Fiergs, que a gente até recebeu eles aqui esses dias. Um conselho de inovação da Fiergs, um negócio assim. Eu lembro que no meio da pandemia a gente teve umas discussões muito ríspidas, porque aquela coisa, o que a universidade está fazendo? Chegou num ponto de, assim, a gente teve discussões bem acaloradas, assim, eu lembro que era online, era mais tranquilo as discussões, né? O cara brigava, fechava a câmera e saía embora. Mas em algum momento eu lembro que eu disse assim, gente, mas assim, por que a gente talvez externamente, né, dentro do país, as grandes indústrias, as grandes empresas talvez não investam tanto em inovação? Isso é um dado que o IPEA faz uma pesquisa anualmente lá. Aí a gente extrapola, porque não é o conhecimento nosso, mas em senso comum, né? Não sei se tem dados até isso para hoje, mas a competição mercadológica que se tem, parece que dentro do Brasil, ainda é uma competição, quando se fala principalmente em nível industrial, parece como uma competição pequena. Né? E se eu não tenho um cutuque para tentar me mexer, para ir atrás de uma coisa, eu acabo não investindo tanto na inovação, porque eu estou vendendo, estou tendo um mercado acessível. Né? Eu acho que existe um dado que é, para cada real investido em benefício fiscal, não se aumentou um real investimento nem do setor público, nem do setor empresarial, em inovação, em desenvolvimento. Então, esse é um dado que o IPEA tem lá. E isso não é nem só no Brasil, em qualquer país que não foi incentivo fiscal, não foi... realmente parece, nesses estudos que se relatam, que há as necessidades de competição. Na universidade, hoje, para falar de inovação, falar de coisa, é sempre coisa extra. O que é o avaliado ou de avaliado? É eu fazer a carga horária da aula, né? Ter um volume de aula. Muitos acabam gostando de pesquisa, que é um caminho muito valorizado. Não muito, mas ele... Algumas vezes até mal visto, também, se tu gosta de pesquisa também. Não, isso é coisa elitizada. Mas já é um caminho mais pavimentado. Já é um caminho mais As pessoas sabem comum. do que Ele se está falando. Ele é mais tradicional, né? E ainda, então, o resto tudo ele é morto, assim, nesse sentido. E aí, parece que a universidade não fala sobre isso e não trata disso. Só que hoje, a gente pega algumas públicas no Brasil, a gente pegar o exemplo da Unicamp, ela tem um nível de interação com o setor privado maior que grande parte das universidades americanas. São universidades que fecham mais de 200, 300 contratos por ano com empresas para desenvolvimento de tecnologia, exclusivos para tecnologia. Não é para fazer prestação de serviço, alguma coisa assim, fazer uma análisezinha ali, não. É desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente tem exemplos muito fortes já acontecendo que demonstram uma interação muito forte, que resolvem problemas. As grandes... Até a pandemia, as empresas tinham grande parte... A pesquisa mesmo, eu lembro que eu estive visitando o escritório de transferência de tecnologia de Stanford. Fui para lá fazer uma parceria de universidade. Vou aproveitar, já que eu estou dentro da área de inovação, vou lá fazer uma visita ao NIT, fazer uma apresentação e conversar com eles. Eu lembro que a diretora disse assim, tu acha que nos procuram porque a gente tem muitas estratégias de inovação aqui? A gente não faz nada, praticamente. A gente faz as mesmas coisas que vocês. Faz uns eventinhos aqui, uma coisinha ali. Só que a universidade tem, 50 prêmios Nobel. Então a gente é uma referência em pesquisa, em desenvolvimento. Nos procuram por causa disso. Não nos procuram porque a gente tem mecanismos de inovação. Ninguém nem sabe que a gente mecanismo nenhum, mas a gente é uma referência em pesquisa. Então isso é um atrativo. Qual é o atrativo de vocês? As universidades brasileiras talvez ou não vendam isso, ou cada uma está tentando fazer o mesmo que todo mundo, né? E a gente tem alguma coisa... O que a gente tem no Brasil diferente? Esses dias me perguntaram, eu estava num evento, não sei onde é que era. Por que a gente não traz feiras para cá, que são feiras que nem tem na Serra Gaúcha, não sei aonde? Eu disse, não, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que criar a nossa, na verdade, que é o nosso diferencial. Empreender, né? Mercopara, não sei o quê. Cara, nós estamos no meio, numa região que a gente tem, num raio de 50 quilômetros, 3 universidades federais, o IFSU... Nós temos um público universitário com
programas de pós-graduação altamente conceituados no país e no mundo. Talvez o primeiro prêmio Nobel do Brasil saia daqui, que é o professor César Victor, né, o cara que fez a... Eu não sei se todo mundo sabe, as pessoas acho que não sabem que as crianças que amamentam exclusivamente dos 6 meses, que é uma política usada em 150 países, foi feita aqui em Pelotas. Talvez muita gente não saiba. Talvez não porque saibam falta disso. essa comunicação. E isso é uma coisa que gera, talvez seja mais inovador do que talvez tudo no mundo, e a pessoa está ali, um cara aposentado, já um cara super acessível. Eu acho que esse tipo de conhecimento que a gente tem aqui dentro, a gente tem que transformar em negócio, tem que transformar em renda. É isso que a gente tem que... Talvez seja esse o nosso principal motor que a gente tem econômico. Para isso tem que acontecer essas mudanças, tudo, mas a gente tem que se reconhecer como um ambiente que é realmente... não sei se ele já é empreendedor, mas ele é possível de ser um empreendedor nesse sentido. De novo, a gente entra na questão, né, de qual é o empreendedorismo. Se a gente fizer essa discussão numa perspectiva comportamental, tu acabou de escrever um caso estritamente empreendedor. Né? Hoje eu tô para puxar um pouquinho, desacomodar, como tu falou, né? A gente falou sobre inovação, falamos sobre empreendedorismo, a participação da Federal dentro do Parque Tecnológico, ela é grande, né? Mas a visão nossa daí do setor privado ainda não entendeu bem o Parque Tecnológico para a cidade e o papel da Federal para estimular isso dentro da universidade. Foi feito um investimento legal, grande, mas, sinceramente, eu queria que você explicasse um pouquinho qual o propósito do Parque Tecnológico para a sociedade, porque acho que é isso que está faltando um pouquinho da gente entender para cada ação, né, do ente público o que esperar. Aí eu vou botar uma pitada aqui, né? Para quem nos escuta, né, é um dos poucos lugares em que o parque é descolado da área física da universidade. Né? Em grande parte dos lugares ele está próximo, ele está junto, ele está dentro, ele nasceu, né, de pelo menos uma universidade puxando a ponta, né? E aqui a gente tem isso, a gente tem uma coisa que ganhou corpo a partir de uma iniciativa do poder público da prefeitura municipal e aí foi agregando e ok, acho que a gente tem uma carência regional aqui de fazer esses ambientes conversarem. É bom, ambientes promotores de empreendedorismo, né, e eventualmente de inovação, a gente tem vários aqui, mas quem é que bota toda essa gente numa mesa para conversar? Foi um dos primeiros, enfim, agora vem o Parque Una, vem o Rampa, enfim, vem outros movimentos, mas que quando o parque iniciou lá atrás, não se tinha nenhum grande movimento e já se falava muito sobre essa qualidade de mão de obra que nós desenvolvemos aqui através das universidades, mas, agora vai ser o local que a gente vai conseguir impulsionar isso. Acho que quando a universidade é chamada para a mesa, se materializa ali uma possibilidade de contribuição e expectativa da sociedade. Bom, assim, se isso aqui é um ambiente promotor de empreendedorismo e inovação, né, e boa parte dessa mesa é composta pela universidade, o que vai vir daqui, né? Acho que o que dá para esperar, que era o que... Desculpa, Vinícius. Não, só comentar dizendo que para muito, e eu pensei muito tempo, agora eu estou mais distante porque eu atendi alguns clientes lá, acabou sendo mais um coworking de tipo aluguel de sala empresarial em alguns momentos, do que esse mote de inovação, de tu ver o pessoal buscando fazer coisas diferentes. Eu queria a opinião de vocês, porque vocês estão lá dentro. Não só a opinião, né? Porque o Vinícius exatamente. Antes, assim... Quando teve a apresentação, agora eu vou puxar isso. Tá, até vou fazer assim uma parte, acho que eu sou a mais velha daqui de idade e nessa parte assim. O Vinícius já conhece a história, mas acho que é importante, a gente às vezes perde um pouco dessa caminhada. Quando tu falasse no Renato Alemande, tá? Vamos só voltar. Eles tinham incubadora Ninho na IFSU, né? Ele foi um grande, assim, incentivador do empreendedorismo. Realmente ele lutava porque a ideia, isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Quando não era moda, quando não era divertido. Não era, tá? Bom, e eu vou, então, na mesma época, só para entender um pouco a história da nossa cidade. A incubadora da Universidade Católica chamada CIEMSul. O que é CIEMSul? Centro de Incubação de Empresas da Região Sul. Bom, isso foi um projeto que iniciou na Universidade Católica, inclusive com o Cláudio Gastal, tá? Nós tínhamos o escritório de desenvolvimento regional, trabalhava eu, vários colegas, e o Cláudio era gestor. Aí ele teve um convite para ir trabalhar no Movimento Brasil Competitivo em Brasília, e ele chegou e disse: Ana,
fica com a incumbência. Ai, eu tô batendo na mesa. Fica com é que a gente é muito Não, sinestésico. Nosso técnico organizando chega o a ser pensamento uma... com essas marcações. Ai, nada você, professor, tem que amarrar aqui, tá? Então, a gente metrônomo, tá a gente é marcando muito tempo. sinestésico, tem que estar tocando as coisas. Então, vamos amarrar aqui. Bom, então, e aí, o que aconteceu? Aí a gente criou a incubadora, né, ali no prédio E, atrás da reitoria. Eu estava grávida do meu filho, ele vai fazer 20 anos. Então, nós já estamos falando, no mínimo, da primeira incubadora, que a ideia era que tivéssemos uma incubadora em Pelotas, tá? Para que reunisse todos. Foi uma dificuldade, porque a Ufistu queria ter sua incubadora, a Embrapa queria ter sua incubadora. Então, quer saber? Vamos fazer, então, a nossa. E o nome ficou Centro de Incubação de Empresas da Região Sul, porque era um nome que seria para todas, uma incubadora só. Então, ela foi lançada, tiveram vários, assim, incubados lá. Bom... Eu, inclusive. Pois é, aí depois eu saí, tá? Eu saí... Depois, vamos pular muitos anos nessa linha do tempo aí. Aí eu não gosto de falar muito de dados, porque eu estou me sentindo muito assim, porque eu comecei... Linha do tempo, fala de idade. Então, foi uma época muito interessante. E a ideia, né, na época, é que a gente tivesse a disciplina de empreendedorismo em todos os cursos lá. Então, assim, eu faço um pouco parte. Aí eu saí de lá e fui trabalhar na faculdade... Eu sou rodada, né? Fui trabalhar na faculdade Senac, em Pelotas. Eu coordenava o curso de processos gerenciais, a época de reconhecimento. E, nesta época, então, começou a questão, outro projeto, do Parque Tecnológico. Ia ser... Nós fizemos toda a parte de assinatura, ia ser num engenho, ia ser num lugar, ia ser no outro. aí se fechou, então, para que fosse lá, no Areal, né? E foi impulsionado, passou... Aí eu fui para a Federal, em 2012, e realmente o parque ele cresceu muito, ele é um projeto. Então, assim, eu só quero fazer retificar, se vocês me permitem, porque isso é um conceito que vem vindo de anos. Incubadora é um conceito de muitos anos, né? Nos Estados Unidos, isso começou, a primeira incubadora foi em 1959, em Nova York. E hoje, se tu perguntar para alguém, como se fosse nessa pesquisa, né, que a Inova está fazendo, o que é uma incubadora, ainda vão perguntar se é coisas de aviário, se é. Então, eu acho que falta justamente esse espaço que vocês estão nos oportunizando para a gente divulgar, dizer que a incubadora, realmente o nome nasceu porque a primeira empresa incubada foi um aviário, tá, em Nova York. E o que acontece? Daí para cá tem muitas coisas que aconteceram. Só que o que vai dizendo? As pessoas às vezes não entendem, falta conhecimento, falta ir atrás, né? Então o parque ele é aberto. Por exemplo, se eu quiser incubar um projeto novo, eu não preciso ser da universidade, né? Na incubadora Conectar, no Ciensul, tem outras surgiram. Então eu só queria contar um pouco essa história, porque realmente esse trabalho é um trabalho de muitos anos, né? E eu acho que nós demos passos muito grandes ainda, a própria FURG, né, com o Ocean Park, né, Ocean Park, né, estou certo. Então, existe realmente um trabalho de fomento, só que talvez a sociedade, a comunidade ainda ache que é algo restrito. E aí eu vou deixar para o Vinícius, né, dar essa continuidade, que realmente é um espaço aberto, né, tem muito evento acontecendo lá. Aqui no Café a gente já, vários exemplos de empresas que começaram na incubadora e que daqui a pouco até acabaram ali, mas toda aquela cultura, todo o desenvolvimento que foi feito naquele empreendedor, ele perdurou, ele deu resultado. O exemplo disso, Melhor Envio. Os guris começaram antes, com outro negócio dentro da incubadora, acho que do Ciensul. E ainda depois foram criando outros negócios aqui na região, né? Então, é uma coisa que fica, que vai passando. Tem várias, né? E, claro, a gente tem também que considerar que a mortalidade das empresas, assim como historicamente existe, também existe, né? Os indicadores faz parte do jogo, né? Um episódio sobre isso, né? Que o Diego fez a pesquisa de mestrado dele e escreveu um livro sobre a mortalidade de empresas incubadas. A gente tem um episódio aqui no Café sobre isso, é um tema... É verdade. Uma sugestão para recuperar. Eu gosto a minha tese lá com a nossa começou com essa ideia de tentar entender o ciclo de vida de uma startup, né? Porque isso é outra questão conceitual. A startup não é a vida inteira startup, né? Sim. Não. A startup ela tem um período lá até se consolidar, enfim, e ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que esses conceitos são importantes. Cutucou o Vinícius e agora o Vinícius vai falar. Ai, Pedro, eu falei demais. Ela já respondeu tudo para mim. Ai, eu falei demais. Eu acho que Não dá pra dar mas eu corda. acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa sempre cada vez
falar mais, que cai de novo no tema de comunicar e as pessoas Só entenderem falando um pouquinho das questões, assim, né? Entenderem um pouquinho mais. E eu lembro que eu era aluno, começou a discussão, eu era aluno de... Acho que eu estava no início do mestrado, acho, no final, sei lá, começou a discussão do Parque Tecnológico. E eu acompanhava algumas discussões porque já tinha algumas pessoas da universidade que estavam naquela discussão. Eu acho que aqui seguiu um modelo um pouco diferente na grande maioria. Isso. Primeiro que eu não sei por qual motivo ou exatamente o porquê, mas a UFPEL especificamente, ela não entrou naquele momento em que principalmente com recurso de governo estadual, sim, foi estimulado a criação de parques tecnológicos em várias universidades. Principalmente quem aproveitou muito foram as universidades comunitárias na época. Acho que o Tecnopuc já existia, aumentou a estrutura com isso, mas foram criados Tecnocinos, uma série de parques tecnológicos. Dali em diante, eu lembro que começou a discussão, a partir de que já existiam, começou a se discutir aqui essa questão, e aí começou uma vontade do governo municipal local a estimular a questão do parque. Se criou a Associação Tecnosul, que é a mesma associação que gere o parque hoje. Ela foi criada em 2010 e iniciou o funcionamento do parque em 2017. Coincidentemente, o funcionamento do parque iniciou a funcionar quando terminou a obra, com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem toda uma lógica por trás que tornou mais difícil o início do funcionamento. A prefeitura fez a aquisição do prédio para a questão de conseguir fazer o início da obra. Foram conseguidos os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, se fez a obra e se entregou essa obra para a associação. Então, a prefeitura hoje ela entregou, quem gere hoje é essa associação. São 14 cadeiras que gerem essa associação. A universidade, o IFE, cada um tem um assento, né, nessa associação, e a cada 3 anos tem um período de mandato específico ali que gere. Nesse último mandato estou eu como vice-presidente e o Leonardo Reichel, da LifeMed, como presidente do conselho. Então, a nossa gestão à frente do parque desde o final do ano passado, final de 22. Em 2017, coincidentemente, quando o parque começou a funcionar, eu entrei na gestão na época de inovação da universidade. A incubadora da UFPEL foi criada muito recentemente, aliás, de 2015. Final de 2015. Naquele momento, a incubadora não tinha um espaço para atuar dentro da universidade. Eu não sei se vocês conhecem bem os prédios, acho que vocês conhecem. Os prédios, principalmente públicos, eles das universidades federais, principalmente o IFE e vários outros, são espaços que não têm a menor capacidade de ambiente empresarial. E regularização, muitas vezes, não tem dentro do que precisa. Não tem PPCI, não tem alvarás, não tem uma série de coisas que grande parte dos prédios públicos funcionam da mesma forma. Consequentemente, eu não vou ter um ambiente empresarial. Né? Então, isso, naquele momento, eu lembro que eu assumi a gestão, a primeira coisa que eu recebi foram dos incubados uma carta. O que nós vamos fazer da vida? Eu lembro que eu li assim, não sei. Ótima pergunta. Começou a discutir, tinha uma promessa de uma gestão anterior que ia ir para um espaço que era completamente inadequado também. E a gente começou a discussão dentro do parque. O parque não era para ter incubadoras, não era para ter nada. O parque era para ser um ambiente de pós-incubação. Eu disse, mas nós não temos nem incubação, como é que nós vamos ter pós? A gente discutiu bastante na época, o Fernando Estima foi um grande parceiro disso na época, e disse, não, cara, vamos então, eu quero trazer incubadora aqui para dentro. Eu quero trazer aqui para dentro, porque aqui para dentro já está regularizado tudo, e vocês precisam ter gente aqui dentro, o parque está novo, então a gente vai fazer esse movimento. Passamos discutindo, a prefeita foi parceiro, demoramos 6 meses para conseguir convencer o conselho que a gente levou a incubadora lá para dentro. Por isso que o parque ele não está dentro das sedes das universidades, por isso que ele não está, porque, na verdade, ele foi um movimento um pouco diferente que aconteceu. Por um lado, ele é super bacana. Tá? Tem um modelo, o único modelo parecido com isso, que é o modelo do BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte. E lá ele foi um pouquinho, em vez de ser induzido pela prefeitura, ele foi induzido pela universidade. Mas hoje ele é independente. Consequentemente, isso nos traz coisas boas de interagir com diferentes entes. Depois do que a gente levou a conectar lá para dentro, foi o Ciensul, foi incubador, o IFE que está criando a rede de incubadores, foi um monte de coisa lá para dentro. Beleza, legal, né? Só que isso nos traz um monte de problema. Por que os parques tecnológicos mais antigos do estado eles cresceram muito, rapidamente? Os parques eles estavam dentro de universidades. Se eu estou dentro de universidade, eu já sou considerado o que a gente chama de ICT. A universidade é uma ICT.
Então, o parque tecnológico aplica recursos, ele pode pedir projetos, recursos públicos, ele pode receber recursos de lei do bem, de lei de informática. Se a gente tirar a lei do bem e a lei de informática, a grande maioria dos parques tecnológicos, eles fecham. O nosso parque tecnológico, hoje, ele tem uma pessoa atuando com recebimento de recursos, paga. Uma pessoa. Todo mundo hoje é dedicação no amor. Então, isso faz uma grande diferença para o ambiente dar o start, funcionar e sair. Os novos, que a gente está hoje aqui está no UNA, que é um ambiente super bacana, todos nós participamos das discussões desde o início, Universidade Federal. Eu lembro que eu passei em reuniões aqui, isso aqui não tinha uma salinha aqui no canto, a gente passou em reunião discutindo como é que a gente vai trazer a universidade para cá. Não se fechou o modelo exato, o quartier a mesma coisa, a gente participou desde o início das primeiras discussões, 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando se pensou em criar esses modelos. São ambientes que vão ter momentos diferentes, né? Agora, o Leandro falou um case bacana, né? A Melhor Envio. Né? Ela estava lá, começou dentro da Ciansul, fez um movimento de vários... Eu lembro que a gente acompanhou diferentes modelos de negócio, os caras chegaram no modelo de negócio e depois ficaram dentro do parque tecnológico um bom tempo. E dali saiu o principal, talvez, o negócio que mais gera ISS no município hoje. A prefeitura teve que adequar toda o seu modelo de emissão de nota fiscal por causa dos caras. Né? E a gente está vendo aqui hoje, está aqui dentro hoje no UNA com outros modelos de negócio, outras empresas que são cases, obviamente, que são pessoas já diferentes, que são empreendedores diferenciados. Eu não gosto muito do case de sucesso, coisa porque a gente pega às vezes o brilhantismo de algumas pessoas e quer que todas tenham igual, não vão ter. Sim, cada um ou para uma determinada área, cada pessoa tem seu brilhantismo em determinadas áreas. Né? Agora, esse ambiente de mostrar essas necessidades e outro case que o Vinícius levantou lá da IGS, na melhor da Josi lá. Esse é o case para mim, talvez é o que a gente mais deva apostar hoje em termos de negócio, porque ele pega conhecimento, né, realmente acadêmico que foi feito lá dentro. De lá ele transforma numa tecnologia que pode ser transferida para uma grande empresa ou não, ou e com isso criar uma spin-off que vai ser uma empresa originária de uma pesquisa ali que vai comercializar isso. Hoje a guria está vendendo aí para o país inteiro. Então esse é o modelo que isso não vai acontecer num ambiente que não tem universidade perto, não vai acontecer no modelo exclusivamente privado, ele vai precisar ter interação de todos os entes. E eu acredito que esse é o papel social do parque tecnológico, dele conseguir unir diferentes pontas, que aqui especialmente tem um caso diferente dos outros lugares, que não é exclusivo de uma universidade. E aí a gente vê casos, assim, tem muito sucesso em alguns parques, mas que são muito hoje recebedores de recursos de incentivos fiscais que aportam dentro das ICTs. Tem um parque tecnológico que é especialista nisso, tem uma equipe dia e noite, que é um dos principais do país, que é o Parque Tecnológico Campina Grande. Os caras estão lá dentro o dia inteiro, atrás de projeto de lei de informática. Que é ótimo para o parque tecnológico e para as empresas que estão lá dentro, que vão participar do desenvolvimento de tecnologias em conjunto, vão receber recursos privados que a empresa ia ter que pagar imposto, ela coloca dentro de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que agora, recentemente, a gente mudou o estatuto do parque para justamente ele poder captar esses recursos e reinvestir nas empresas internas. Essa notícia é a última, né? A grande se transformar em IC... Até podia dizer o que é o ICT, não sei se todos os ouvintes sabem. A ICT é uma universidade, é quem faz pesquisa, quem faz desenvolvimento, faz um pouco de... Então, legalmente, isso é hoje... Não existe digamos, tu te inscrever em alguma coisa para te virar uma ICT, não, tu tem que estar na tua origem, né, no teu estatuto, na tua base de funcionamento. Então, foi isso que a gente fez. Esse parque de Belo Horizonte fez um movimento muito parecido e pelo Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, nós fomos demandados do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer uma série de manuais sobre o que é como é que a gente faz acordos com parceiras com empresas, como é que a gente faz, como é que se organiza uma ICT, como é que se regulariza uma série de legislações, que esse nosso fórum trabalha muito. E naquele tempo a gente conversou muito, assim, olha, a gente tem que deixar o conceito de ICT mais flexível possível, né? Dentro do que a lei diz, a gente não tem que explicar bem claramente aquilo de uma maneira mais ampla, justamente para parques tecnológicos que hoje estão mais restritos, que a gente sabia de alguns casos, poderem se adequar a isso e começarem a competir com parques que estão dentro de universidades. Senão a gente já saía perdendo. Então, se surgiu, tem todo um trabalho que vem sendo feito agora para conseguir, vamos dizer assim,
dar uma deslanchada. Talvez agora, nos próximos 2 ou 3 anos, a gente consiga captar recursos, contratar pessoal, contratar coisa. Tem um outro momento que a gente está acreditando muito, que é a expansão do parque nas áreas de saúde e biotecnologia. Aí, uma biotecnologia que tem... a UFPEL, hoje, ela é das 2 principais universidades do Brasil, que é a Federal do Paraná. E aqui a gente tem os principais programas de pós-graduação do país. São os conceitos máximos da CAPES, conceito 7, tal, que é o programa que eu estou atuando já nos últimos anos, que eu também trabalho na área de pesquisa. E, em termos de saúde, a gente tem uma série de cursos de medicina, odonto, enfermagem, ou seja, tem todo um conceito e a gente tem uma rede hospitalar que atende cerca de 1 milhão de pessoas que é na região. Então, a gente forma a gente nessas áreas, a gente tem talento para isso, porque se eu pegar o caso da Josi, é um caso de biotecnologia, basicamente. Né? Então, tem um apelo muito forte que a gente tem na região aqui e a gente não está usando isso. E tem mais. Eu não consigo gerar um negócio nessas áreas, a não ser que seja um negócio de TI, né, que não é especificamente saúde ou biotech, se eu não tiver um ambiente para isso. E aí a questão de ter um parque com laboratórios. O laboratório não é só de pesquisa. A gente tem laboratórios de pesquisa super bons, mas eu não tenho laboratório de negócios. A gente não teve nenhuma vacina da Covid produzida num laboratório privado no Brasil. Nenhuma. Teve uma tentativa, não sei se vocês lembram, teve um laboratório no Paraná que tentou produzir a Sputnik. Não conseguiu porque, por toda a legislação que a Anvisa exige, que é a mesma que o FDA, que a mesma não é a Anvisa, não. É realmente legislação de segurança que tem que ser cumprida. Os únicos que conseguiram cumprir foi Butantan e Fiocruz. Né? Porque quando uma empresa desenvolve um produto, alguma coisa, ela aplica para um dossiê para a Anvisa, para o MAP, Ministério da Agricultura, no outro dia volta, tu não fez com essa norma, tu não seguiu essa norma, essa norma, essa norma, essa norma. Então, e é um laboratório de universidade que, por mais que seja... Isso não é uma exclusividade daqui, no mundo inteiro. Pesquisa é pesquisa. Não estou trabalhando com todas as normas necessárias para desenvolvimento tal e tal e tal e tal. E nem estrutura física para isso tem. Então, a gente apostou, a gente vai construir um espaço com estrutura empresarial, com estrutura dedicada para desenvolvimento, que seja certificada pelo ambiente A, B e C, pelo Inmetro, não sei por onde, que quando o cara for apresentar um dossiê, seja de uma vacina, do que ele for que desenvolveu, aquilo lá está apto a ser avaliado e bem encaminhado. E é uma estrutura que vai ser única no país. Não existe isso. Então, a ideia é atrair também investimento de empresas, de outras startups, empresas do país para cá. Porque eu crio um ambiente que eu tenho gente para trabalhar, eu tenho espaço físico, agora eu preciso de grana. Grana para isso, talvez... nós precisamos... a gente tem esse ambiente. Eu acho que se colocar no país como um local de referência para isso. Eu acho que essa é a aposta que a gente está fazendo agora. Está aguardando recursos... a gente está com o projeto aprovado na FINEP, está aguardando a liberação dos recursos para iniciar a construção. Acho que essa fala final do Vinícius responde mais, né? A nossa provocação toda aqui desse programa, né? Como é que interage? E um fechamento. Esse projeto é bacana porque ele é universidade, empresa e parque tecnológico. Então tem a Life Medical, uma empresa âncora que está apostando nesse projeto, a UFPEL que entrou junto, as outras universidades são parceiras, mas a UFPEL entrou junto diretamente na proposta, e o parque tecnológico é vamos dizer assim, o vetor, né, que na época também se oportunizou recurso para parques. E aí o nosso foi quem aplicou para isso. Muito bem, estamos estouradíssimos de horário, mas Sim, precisamos... a gente fala. Com certeza, e a gente também, né? Mas precisamos conhecer sobre a programação né, do evento, que está marcado agora em breve. Então, pedi para vocês falarem, porque o evento é aberto para a comunidade. Né? E, de novo, estamos falando sobre formas em que a universidade interage com a sociedade para promover empreendedorismo e inovação. Então, se puderem falar um pouquinho... Então, mas bem rápido, assim. Eu acho que de tudo isso que a gente conversou, a fala do Vinícius, eu acho que colocou em prática o conceito, né, de transferência de tecnologia, inovação e empreender. É uma cadeia, na verdade. E juntando também com o fato de a comunidade conhecer o que o parque faz, tem pessoas que talvez nunca entraram ali e acham que precisa ter carteirinha, que tem que ser aluno. Então, dentro desse cenário, né, na semana que vem, do dia 7 ao dia 11, nós estamos organizando uma semana integrada de empreendedorismo e inovação. Tá? É uma semente, uma primeira oportunidade da comunidade, né, se inscrever e participar de algumas palestras, conhecer o parque, participar de algumas oficinas que vão acontecer.
E as inscrições, né, são limitadas em função também do número de vagas e para as pessoas não ficarem desacomodadas. Mas, principalmente, na terça e quarta à noite, quem não tiver inscrição, se superou as vagas, estão convidados a participar, a entrar no parque, conhecer as amostras dos projetos. Né? Até hoje me enviaram um WhatsApp perguntando se não vai ter visita guiada, tá? Porque vem um grupo... Costuma ter, né? Aqui no Pelotas Parque interessante, eu fiquei costuma pensando, ter, né? Que interessante, porque vem um grupo de Piratini, que é um projeto da Secretaria de Inovação do Estado com Piratini, junto com a universidade, que vou apresentar os resultados do projeto, se vem um grupo e querem conhecer o parque. Então, eu deixo aqui o convite, é a Semana Integrada de Empreendedorismo e Inovação do CCSO, que vocês podem, então, conhecer, participar, tirar suas dúvidas, ver com os próprios olhos as incubadoras, né, que estão lá instaladas. O lugar é lindo, é aberto ao público, né? Também tem espaços de coworking, e é aberto à comunidade, tá? A programação vai estar no link da página. Café Empreendedor aqui, eu agradeço muito a oportunidade de a gente falar não só disso, mas, enfim, de tudo que foi comentado anteriormente. Eu acho que isso é um papel importantíssimo, né, de a gente, nosso, né, de comunicar tudo que está acontecendo, que muitas vezes, por não ser o foco das pessoas, do seu dia a dia, não entendo muitas vezes o que realmente se faz e qual é o papel da universidade nesse cenário todo que existe. Quer dizer, acho que deu para ver que é muito mais, né, do que a gente dá aula de fazer algum projeto, tem algo muito maior por trás. Então, agradeço. Com certeza. Aqui. Sabe que eu na época que eu estava lá no IFE, a gente levou algumas turmas nos parques tecnológicos, que eu, quando não tinha aqui em Pelotas, cara, foi um divisor de água na vida dos alunos ali, sem dúvida. Tu conseguir materializar aquilo que a gente está falando em sala de aula, na medida que tu vê uma empresa funcionando, tu visita uma, duas, três ali, tu entende, é muito, muito legal mesmo. E as próprias empresas que estão lá têm essa preocupação de apresentar as suas empresas, acolher essas... Porque é isso, né? É um movimento que muitos futuros profissionais das próprias empresas têm que ser captados para lá, né? O pessoal tem que conhecer, as escolas têm que ir lá visitar, tem que ter essa dinâmica. Porque é isso, a gente tem um ambiente que é propício a isso, a gente tem as universidades para isso, só que o pessoal, como vocês falaram, a evasão não pode acontecer, senão todo esse ciclo acaba não acontecendo. Exatamente. Né? Muito bem, então, gurizada, pessoal que... gostei do papo do pessoal. Qual é o arroba, ou o contato, o e-mail, enfim, qual contato vocês poderiam deixar para os ouvintes? Eu vou deixar, não sei se o Instagram fica melhor, então é @semanaacademica_CCSO. Esse é o link do programa. Ali tem as inscrições, tem a programação, estão convidados. Tá? Vai ser à noite, inicia às 7h30, vai até às 21h30, porque nós colocamos 2 ônibus à disposição que vão sair do Campus Ângulo, tá? Para os alunos e estudantes, às 19 horas e vão levar até o Parque Tecnológico. Então, a partir das 19 horas já é importante o pessoal estar lá, poder passear, tomar um café na cafeteria, olhar, conhecer. Eu acho que é bem interessante, sim. Eu não vou falar de toda a programação, porque muita gente... Pelo arroba o pessoal consegue recuperar ali, tirar dúvidas. Isso, tá bom. É por aí. Muito obrigada. Perfeito. Vinícius, para falar com a superintendência, É, para além da contato. questão do evento. A gente, obviamente, está apoiando super o evento, né, que o CCL vem fazendo na figura da Ana, né, que tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido. Eu acho que quanto mais a gente abrir, mostrar e usar os espaços, né, que são parque tecnológico, outros lugares, eles são importantes para... Às vezes a gente leva as pessoas lá dentro que nem sabiam que existem aquilo, então é super bacana fazer os eventos lá dentro nesse sentido. As informações que a gente circula, normalmente de inovação da universidade, estão dentro dessa área administrativa, né, que a gente chama de Superintendência de Inovação. Tem um Instagram, que é inova.fpel, lá, que é bem fácil de achar, todo mundo pode procurar, as informações estão ali, dali se deriva para as páginas, tudo ali é bem fácil de encontrar as informações. Tudo a gente divulga ali, né, tenta fazer o mais frequente possível para as pessoas estarem por dentro. Então, E também participar da pesquisa, né? Inova, que é bem legal. A partir dali, vai encontrar informação de como participar da pesquisa e certamente
principalmente para quem ainda não conhece esses temas, talvez ali, depois que responde a pesquisa, tem inclusive um feedback sobre todas as perguntas que foram feitas. Então, o cara, pelo menos, ele vai ter uma resposta sobre o que ele foi perguntado ali. Porque a partir daí, né, a ideia também é que, bom, o que a comunidade está entendendo o que a gente está fazendo? Não está entendendo o quanto para poder dar... Quem está em Pelotas e região, né? Tá tendo. Quem nos escuta aqui na região, por favor, contribuam aí com essa iniciativa da UFPEL, que vai ser bastante relevante. Né? Maravilha, então, pessoal. Agradecer a presença do nosso Poderoso, compartilhar muito do seu conhecimento. E lembrando, é claro, que aqui na Finaleira a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né? Aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.